Olá, sétimo ano! Hoje nós temos a segunda parte sobre voz verbal, no capítulo 25. Então, inicialmente, aqui nós temos as 3 classificações que são possíveis a respeito das vozes verbais. Então, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, e nós já vimos cada uma dessas formas, quais são as características de cada uma delas. Aqui, então, nós temos um exercício que serve de base, uma tirinha, e aqui nós temos a parte verbal que diz assim: borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Ai, minha língua! Ai, ai! O incenso de rosas. Então, aqui nós temos uma estrutura e especificamente o que encontra-se no primeiro quadrinho, e a respeito disso está sendo feito um questionamento na questão A. Em que voz está o enunciado do primeiro quadrinho? Então, quando se fala assim, borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Então, o primeiro elemento que nós precisamos analisar é o sujeito. E após essa identificação, se esse sujeito está realizando uma ação ou se ele está sofrendo uma ação. Então, nesse caso aqui, quando se diz borboletas são atraídas pelo cheiro das flores, significa que elas estão recebendo uma ação. Então, encontra-se na voz passiva analítica. E outro aspecto, então, que nós temos ali é a composição com o verbo auxiliar e mais um verbo principal, são atraídas. Pelo quê? Pelo cheiro das flores, que, no caso, é a expressão que exerce a função de agente da passiva. Na letra B, passe o enunciado para a voz ativa. Então, nós temos que ter ali um sujeito que exerça a função, ou melhor, uma expressão que está na função de sujeito, e esse sujeito, então, é aquele que realiza a ação, portanto, a voz ativa. Nesse caso, então, fica assim: o cheiro das flores atrai borboletas. Então, o que antes era o agente da passiva passa a ser um sujeito agente, ou seja, aquele que realiza a ação, que no caso, o cheiro das flores. E o verbo principal, ele passa para a sua forma simples, atrai o quê? Borboletas. E, no caso, as borboletas passam a atuar como um objeto direto, ou seja, complemento para o verbo. O velho casarão foi substituído por um enorme edifício. Então, aqui nós temos também uma estrutura que encontra-se na voz passiva. E, passando essa frase para a voz ativa, nós temos aqui, então, 5 opções. O velho casarão substituiu o enorme edifício, na letra A. Na letra B, o enorme edifício substituiu o velho casarão. C, o velho casarão substituíram-no por um enorme edifício. D, substituiu-se o enorme edifício pelo velho casarão. E na letra E, o velho casarão substituiu o enorme edifício. Então, fazendo aqui a análise do agente da passiva que passa a ser o sujeito, então a resposta correta é a letra B. Um enorme edifício substituiu o velho casarão. O exercício 6 da página 210 diz assim: frases no imperativo. Imperativo é quando é expressa uma ordem, é feito um pedido. Também podem ser transpostas para a voz passiva, desde que apresentem objetos diretos e sejam feitas algumas adaptações com o verbo. Observe. Crie uma camada de folhas como base. Então, uma camada de folhas deve ser criada como base. Transponha para a voz passiva as seguintes frases imperativas. Na letra A, coloque escadas no interior de sua casa. Então, aqui, nós devemos colocar o seguinte: escadas devem ou podem ser colocadas no interior de sua casa.
Então, o que era objeto direto passa para o início. Então, passa a ser aqui um sujeito paciente. Na letra B, construa também as paredes. Então, aqui as paredes também devem ser construídas. E na letra C, economize espaço para o segundo andar. Então, a estrutura fica: espaço deve ser economizado para o segundo andar. Então, aqui nós temos uma particularidade de que somente verbos transitivos diretos, ou o que nós comumente chamamos de VTDs, podem ser transpostos para a voz passiva, pois é objeto direto que se torna um sujeito paciente. Então, é isso que nós já estamos verificando, estamos analisando quando fazemos a transposição. No caso aqui, a equipe visitante abandonou o jogo. Então, o verbo abandonou é um verbo transitivo direto. E fazendo essa transposição aqui, conforme as cores, para vocês visualizarem. Então, aqui, a equipe visitante, que era um sujeito agente, passa a ser o agente da passiva. O verbo, na sua forma simples, que é abandonou, passa a ter uma locução verbal, com o verbo auxiliar mais a sua forma no particípio. E o que era objeto direto, no caso o jogo, passa a atuar como um sujeito. Então, aqui, conforme as cores, é possível então identificar aqui a posição que passou a ser diferente e, consequentemente, também a função que alterou. E no caso de se passar para a voz passiva, aqui nós temos o auxílio da preposição, que no caso é pelo. Então, a equipe visitante abandonou o jogo na voz ativa, passa para o jogo foi abandonado pela equipe visitante na voz passiva. Os competidores confiaram em suas estratégias. Aqui nós temos um verbo transitivo indireto, que é confiaram. E esse, então, não é possível que seja feita com esse verbo a transposição da voz ativa para a voz passiva. Então, nós temos o exercício 7 da página 210. A frase, seja criativo na decoração, pode ser transposta para a voz passiva? Explique. Então, aqui nós temos o verbo ser. E, no caso, não pode ser passada, então não pode ser transposta para a voz passiva, porque nós temos o verbo de ligação. Seja é o verbo ser. E ele é um verbo de ligação, e somente o verbo transitivo direto que permite essa transposição. O exercício 8 da página 210, inicialmente nós temos uma informação bastante importante a respeito dessa transposição. Um detalhe que nós precisamos observar muito, que é o seguinte: quando nós fazemos a transposição de um verbo que está na voz ativa para a voz passiva, é preciso manter o mesmo tempo verbal, ou seja, se na voz ativa está no presente, na voz passiva também precisa ser mantido no presente. Se na voz ativa estiver no pretérito perfeito, também deve estar no pretérito perfeito quando for passado para a voz passiva. Então, assinale que locução realiza essa transposição corretamente em cada uma das orações a seguir. Na letra A, os colegas elogiaram seu desempenho no jogo. Seu desempenho no jogo foi elogiado, é elogiado ou era elogiado? Então, elogiaram é uma ação que já aconteceu. Então, foi elogiado. Letra B. O público saudava o campeão com gritos e aplausos. O campeão foi saudado, será saudado ou era saudado? Aqui, a forma correta é era saudado. Aqui nós não temos a indicação do pretérito perfeito. Na letra C, todos estão comentando sua atitude no saguão até agora. Sua atitude
foi comentada, é comentada ou será comentada. Então, aqui é comentada, ou seja, está ainda se comentando sobre essa ação. Na letra D, vocês verão que um só golpe derrubará o inimigo. Vocês verão que o inimigo foi derrubado, será derrubado ou era derrubado. Então, nesse caso, como nós temos derrubará, um verbo que indica o futuro, então a forma correta é será derrubado. Então, sempre deve ser mantida, no caso, aqui no momento da transposição, o mesmo tempo verbal. Da forma simples, então, que passa para a locução. O exercício 9, da página 210, considere a seguinte frase do texto. Sinta-se livre para experimentar. Trata-se de um verbo na voz reflexiva? Explique. Então, nesse caso, nós não temos a possibilidade de ter a voz reflexiva porque o sujeito aqui ele não consegue realizar a ação consigo mesmo, porque sentir-se tem o sentido de ser, de tornar-se, então não é possível que essa ação ocorra e então nós não temos a voz reflexiva. O exercício 10 da página 211, das frases a seguir apenas uma possui um verbo reflexivo, qual é essa estrutura? Na letra A, os jogadores queixaram-se das mudanças no jogo. B, as modelos maquiavam-se mesmo sem usar o espelho. C, o menino cobriu-se para não ser atingido pela água. D, o homem vestia-se e devagar para não estragar o traje. Letra E, o velho senhor tomou chuva e procurou secar-se junto à lareira. Então, aqui, a única em que o verbo não está sendo utilizado em sua forma reflexiva é a estrutura A. Os jogadores queixaram-se das mudanças no jogo. A tarefa decorrente da aula de hoje é a realização das atividades das páginas 212 e também da página 213, que tratam ainda sobre os aspectos relacionados às vozes verbais. Bons estudos e até a próxima aula.